E conforme eu disse, né, que não tem jeito, exames de imagem a gente tem que olhar e olhar bastante. Eu trouxe alguns exemplos, né, que vão surgir em sequência aqui na direita do nosso vídeo, de algumas alterações que nós podemos ver na radiografia. Essa imagem aqui, o que mais nos chama atenção, eu vou voltar para a anterior, que é o padrão de normalidade, onde o espaço discal ele é preservado, onde o formato dos meus corpos vertebrais estão preservados, onde o alinhamento dos meus corpos vertebrais estão preservados, com uma lordose aqui na região lombar, onde ela deve existir, sem nenhum desalinhamento entre eles. Então esse é o nosso padrão de normalidade. Se eu for comparar com essa outra radiografia em perfil, o que nos chama atenção é uma coluna lombar mais retificada. Ela perdeu aquela lordose que eu estou fazendo com o meu cursor aqui, né, exagerando um pouquinho. Ela perdeu essa lordose e ela está mais retificada. Extremamente comum a retificação, né, no nosso meio, principalmente em pessoas que costumam trabalhar mais sentadas, trabalho de escritório, que não fazem atividade física, têm um desbalanço muscular importante ou até mesmo um enfraquecimento, um sedentarismo. Essa alteração, essa retificação da coluna, no longo prazo, acaba precipitando uma diferença, né, uma alteração da descarga de força de um segmento em relação ao outro, e isso também predispõe às alterações morfológicas da coluna, né, acaba predispondo às doenças degenerativas discais e também às sobrecargas de articulações que podem ocasionar as artropatias, as artroses, as artropatias facetárias, né, como a gente chama. Mas essa imagem aqui dá para a gente lembrar e memorizar como é a imagem de uma retificação de coluna lombar. Aqui nessa imagem, o que a gente consegue avaliar? Aqui nós estamos em L5, L4, entre L3 e L4 a gente já observa uma certa esclerose. Reparem que aqui entre um disco e outro existe um sinal mais branco, né? Parece estar mais branco aqui o nosso disco vertebral. Então existe uma área de esclerose e também existe aqui um osteófito, tal do bico de papagaio. Por quê? Existe a maior pressão, havendo uma maior pressão, o cálcio se deposita e aí acaba virando essa região de osteofitose. Os demais discos aqui, acima, abaixo, eles estão com um espaço discal também um pouco achatados. Então isso é uma outra alteração muito comum que nós vemos, que são aquelas alterações multissegmentares, onde os discos vão cedendo, né, vão se desidratando, vão diminuindo o seu espaço discal, as vértebras vão se aproximando, elas se aproximam e o disco vai se desidratando e se achatando por conta de uma hiperpressão, e essa mesma hiperpressão é capaz de causar um aumento do metabolismo de cálcio nessa região do platô, e o cálcio se depositando vai criando alguns osteófitos. Os osteófitos em si não são fonte de dor para o paciente. Então, a pessoa que fala, o meu bico de papagaio está doendo. O bico de papagaio, o osteófito, não dói. Mas quando a pessoa tem o bico de papagaio, o osteófito, isso quer dizer que a coluna dela está sujeita a alterações morfológicas por conta de uma hiperpressão mecânica. Então é muito possível que também haja outras alterações no disco, esse sim pode doer. Nas articulações, estas sim podem doer, ou mesmo radiculares ou de canal vertebral, que podem ocasionar inclusive alterações neurológicas. Ou uma situação possível problema causada por osteófito é se esses osteófitos estão não na região anterior, onde é o local mais comum de observá-los, mas na região posterior, porque o que passa aqui na região posterior, as raízes nervosas. Então, se existe uma calcificação em direção à raiz nervosa, ela pode fazer uma pressão, esse bico de papagaio, essa espícula óssea pode causar uma pressão, e essa pressão é dinâmica, né, porque a coluna da gente varia de acordo com a posição do nosso tronco. Então, de acordo e variando com a pressão, esse osteófito pode causar alguma compressão local e vir a causar dor até irradiada, dor neurológica desse paciente.
e é uma coisa particularmente complicada na terapêutica, porque uma vez que já há a calcificação, né, uma vez que a osteoftose já está instaurada, dificilmente ela regride, né? Então é interessante diagnosticar e agir enquanto ainda não há calcificação. A detecção precoce é importante para evitar a calcificação. Uma vez que calcifica, aquilo é um osso, né? E o osso até, claro, pode ainda haver espaço para o tratamento conservador surtir um efeito, mas se esse osso, se esse depósito de cálcio, esse osteófito está causando uma repercussão neurológica e o paciente não consegue a melhora com os tratamentos conservadores, a chance de se ter que evoluir para uma cirurgia é grande, porque você só consegue retirar um osso indo lá e usando uma broca ou retirando mecanicamente esse osso. Então, a importância clínica dos osteófitos ela está mais nessa situação. E aqui é um extremo maior ainda do osteófito. Entre L4 e L5 existe uma pressão muito grande de uma vértebra em relação à outra. Se nós formos comparar com os espaços discais aqui em cima, o espaço discal de L4 a L5 já praticamente inexiste, o de L5 a L5 nós vamos falar na sequência, com uma hiperpressão anterior aqui, olha os osteófitos, os bicos de papagaio aqui, mas existe uma outra coisa muito importante que chama a atenção da gente, que é no segmento L5-S1, que é, olha onde termina o corpo vertebral de L5 e olha onde termina o corpo vertebral de S1. Olha o gap que existe aqui. O que é isso? Isso é uma listese, é um escorregamento de um corpo vertebral em relação ao outro. Qual é o problema da listese? O problema da listese é que nessa região posterior aqui passa o nosso canal vertebral. E o canal vertebral, o que passa dentro dele, são os nervos, é a nossa medula. O que sai aqui dos forames, na região lateral, o que sai dos forames são as raízes nervosas, que vão comandar os membros inferiores. Tanto o canal vertebral quanto o forame, eles são formados pelo alinhamento dos orifícios, aqui no caso do canal, dos canais vertebrais de cada uma das vértebras, elas vão se alinhando e aí os círculos acabam ficando todos alinhados por onde passa o nervo. E no caso dos forames, ele acaba sendo delimitado pelo processo articular superior da vértebra de baixo e do processo articular inferior da vértebra de cima, né, também alinhados na articulação. Se uma vértebra começa a se deslocar em relação à outra, você vai perdendo esse alinhamento. E aquele forame, né, o forame é a linguagem médica para buraco, né, aquele buraquinho, aquele orifício, ele vai se deformando. E aquela estrutura que está passando por esse forame, a partir do momento em que ele vai se deslocando, ele vai chegar num ponto onde vai ser comprimido. E também é verdade para o interior do canal vertebral. Então, se uma vértebra vai se deslocando, aquelas raízes nervosas que estão passando no interior do canal, elas chegam no momento onde podem ser guilhotinadas ali e o paciente passa a ter alterações neurológicas que podem ser membro inferior abaixo, no caso da coluna lombosacral, ou podem ser bilaterais no caso de estenose, conforme nós vamos ver aí nas aulas da parte clínica um pouco mais adiante. De qualquer maneira, essas listeses têm que ser identificadas, têm que ser trabalhadas, e se existe uma instabilidade, nós vamos ver um pouco mais à frente como que nós diagnosticamos a instabilidade, que nada mais é do que uma vértebra se movimentando em relação à outra. Se existir essa instabilidade, a velocidade de progressão do quadro acaba sendo maior. Por quê? Ela está mexendo ali. Então, onde há instabilidade, onde há a movimentação de uma vértebra em relação à outra, existe um atrito maior e, consequentemente, a velocidade de desgaste desses corpos vertebrais, né, desse disco e de toda a estrutura local acaba sendo aumentada também. Essa outra radiografia, né, que eu trouxe para vocês hoje está aqui para mostrar uma alteração de forma dos corpos vertebrais, né? Os olhos atentos já devem ter visto a conformidade no perfil da radiografia.
O corpo vertebral ele aparece quadrado e eles todos o são, aqui L5, L4, L3, L2, com exceção de L1. Olha o formato aqui de L1, como ele é um corpo vertebral colapsado, colabado. Ele parece um formato de uma cunha. Essa é a famosa fratura por acunhamento do corpo vertebral. Então, quando ouvi o termo, houve uma fratura por acunhamento do corpo vertebral, no caso aqui da imagem de L1, o que significa isso? Exatamente isso que eu mostro na imagem aqui. Existiu uma insuficiência, também às vezes é chamado fratura por insuficiência do corpo vertebral. Vai haver um momento, uma aula sobre fraturas vertebrais, né? E existe uma insuficiência de forma bem básica da estrutura trabecular desse corpo vertebral, ele perde a sustentação. O principal motivo disso é a osteoporose, não é o único, existem tumores, outros eventos que levam a isso, mas a principal causa disso no nosso meio é a osteoporose, vai perdendo essa estrutura trabecular do interior do corpo vertebral, até que chega um momento onde a pressão axial é maior do que a capacidade de sustentação dessa carga e o corpo vertebral colapsa. Então, a fratura vertebral comum da osteoporose, ela tem essa cara aqui, também é chamada de fratura por acunhamento, porque a vértebra fica com um aspecto de cunha. E aqui uma imagem em AP, né, que nós havíamos comentado em relação ao raio-x. Além de avaliar a contagem dos corpos vertebrais, eu consigo também avaliar o alinhamento. Nós vimos uma retificação da coluna vertebral, que é uma alteração de alinhamento. Nós vimos uma listese, que também é uma alteração de alinhamento. E agora, na anteroposterior, a gente consegue avaliar muito bem um quadro de escoliose, né, o S da coluna. Ele, em vez de ter na imagem de frente os corpos vertebrais alinhados, ele faz um S, no caso desse paciente, para o lado direito dele. E nós conseguimos avaliar não só essa angulação, esse desvio da coluna no eixo anteroposterior, na imagem anteroposterior, mas também nós conseguimos avaliar que há uma rotação dos corpos vertebrais. Então, eles desalinham e rodam também. Então, essa é uma imagem de escoliose tóraco-lombar.